contar para vocês como foi o nosso último dia em Minas Gerais. As coisas ficaram meio confusas, né? De uma hora para outra, o tempo ficou muito compacto. Eu queria ter ido a Juiz de Fora com Marisa, não pude. Queria ter ido a Ouro Preto, queria ter feito a Estrada Real entre Ouro Preto e Ouro Branco. Não fiz nada disso, né? Tudo ficou muito apertado de última hora. E na sexta-feira eu viajaria no dia seguinte. Eu fui a Barbacena porque precisava ver os amigos, não consegui ver antes, né? Talvez até por opção, sabe? Havia combinado um rolezinho com o pessoal, mas estava temendo a possibilidade de aglomeração e de fato eles se aglomeraram. Eu achei melhor não comparecer. Estou contando aqui agora, mas no dia eu falei para eles que tinha perdido a hora, sabe? Que não ia dar para chegar em Barbacena em tempo. Mas, na verdade, foi deliberado para evitar complicações, né? Em função de que a pandemia está vigente e as coisas estão acontecendo. Então fui a Barbacena, precisava rever algumas pessoas, consegui rever algumas, não consegui rever todos que eu queria, e resolver alguma coisa na imobiliária e também ver minha família e deixar a Queen Elizabeth guardada em Barbacena. De última hora surgiu a possibilidade, a ideia, que eu não tinha pensado nisso antes, né, de alugar uma garagem no apartamento, no prédio do meu filho, né, porque assim a moto ficaria em Belo Horizonte, já facilitaria incrivelmente a logística para a gente, sabe? Mas a cabeça não pensa, né? Ela vai pensar de última hora. Eu fiz contato com o pessoal de Belo Horizonte para ver a história do aluguel, enquanto eu ia resolvendo as coisas em Barbacena. Como já havia um certo avançar da hora, não havia uma resposta ainda. Eu falei, não, vou deixar a moto em Barbacena mesmo. Temos uma casa lá também, né? Então eu falei, vou deixar essa moto nessa casa, garagem fechada, tudo certinho, vamos fazer isso. Coloquei a moto e infelizmente não lavei antes não lavei antes de guardar. Eu tinha lavado na noite anterior, toda prontinha para ser desativada e guardada. Mas nessa manhã eu saí de Lafayette para Barbacena debaixo de muita chuva. E primeiro dia de chuva de verdade na estrada, né? E com isso a moto chegou toda suja, né? Aquela sujeira típica de estrada quando você pega a chuva, sabe? Não tinha tempo de lavar, não tinha tempo de fazer nada, procedi a desativação, né? E para isso, graças aos amigos que relembram a gente, está lá no manual como se faz, mas a gente nunca se lembra de ler em tempo, né? Como proceder à desativação para não ter problema com o alarme nem com o resto dos eletrônicos da moto, né? Então procedi à desativação, coloquei a capa, a moto ficou praticamente toda fechada, sem chance de entrar poeira. Nada da capa tocando, né? Nada de pintura, porque a gente tem medo de, com o tempo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem vir a Barbacena, né? Minha ideia é voltar aqui em 2 meses, 3 meses. Mas eu não posso precisar porque eu não sei como as coisas vão caminhar nessa pandemia, né? As coisas podem caminhar de forma bem satisfatória, ou a gente pode ter um cenário de guerra. Eu não sei como as coisas vão estar em termos sanitários, não sei como as coisas vão estar em termos econômicos, né? Uma coisa que aconteceu nessa viagem, principalmente descendo ao longo da 116, eu senti falta do rádio de faixa do cidadão ali para ouvir e ocasionalmente até falar umas bobagens aí com os caminhoneiros, né? Eu já fiz algumas considerações sobre essa relação que a gente acaba desenvolvendo quando a gente está numa estrada longa e descendo mais ou menos na mesma velocidade que os caras, né? Aí com isso, pesquiso daqui, pesquiso dali, consegui na BH Halley o módulo de CB e fiz a encomenda, sabe? Um módulo instalado, R$ 4.500.
É um preço relativamente alto. Eu compro um rádio usado, multibanda, de rádio amador por 5 mil, 6 mil, 4.500 num radinho de CB, que tem só 4 watts, 40 canais. É um preço alto, mas é o preço que se paga para você ter um produto OEM, né? E com isso, para ele poder se adequar ao Infotainment System da HD, eu tenho que pagar esse preço, né? Então, o que seja, né? Eu penso que na próxima viagem a gente está pretendendo, aliás, a moto está ficando aqui em Minas justamente para isso, porque a próxima, se tudo correr bem, nossa ideia é descer para a Serra Catarinense e Serra Gaúcha, e eu gostaria de contar com esse equipamento, se não útil agora, pelo menos útil depois na próxima, se cá estivermos ainda, para Mendoza, Santiago de Chile. Então, é um equipamento que no final das contas, eu não vou nem dizer que valoriza a motocicleta, porque o Ultra é um negócio meio engraçado, é um casamento, sabe? Você tem uma dificuldade enorme para vender, e nessa altura do campeonato eu já não sei mais se importa vender a moto, sabe? Para experimentar uma outra, eu penso que não. Eu acho que talvez eu já tenha chegado no meu ponto final, vou curtir essa moto aí. Eu tinha dito até que é uma questão de honra, né? Eu gostaria de fazer pelo menos 200 mil quilômetros nessa moto. Ela está agora com 24 mil. Eu acho que falta só um tempinho aí, né? Eu acho que dá tempo de, se Papai do Céu permitir, a gente permanecer aqui de forma que possa fazer esses 176 quilômetros, não, 176 não, gente, 4 mil, não, não sou bom de matemática não, deixa isso para lá. Mas essa distância que falta até cumprir os 200 mil, pronto, conta simples de fazer, né? Mas a gente faz medicina justamente para não ter que fazer matemática. Esse passeio de volta a Minas, eu não voltava aqui já tinha um tempo relativamente grande, mais de um ano em função da pandemia e essas coisas todas da pandemia. Ainda é um período de guerra, mas a gente precisava dessa folga, sabe? Então nós descemos e foi muito bom ver Minas Gerais. Eu sei que economicamente, politicamente, etc. e talmente, como diria o Dorico Paraguaçu, Minas está muito esquisita, né? Mas é muito bom rever Minas Gerais porque eu vejo com os olhos da alma, sabe? E é muito bom ver essas montanhas, muito bom ver esse verde. Só não é bom ver essa subida da Ferteco cheia de minério como sempre. Que, como eu digo sempre, entre essa subida da Ferteco e Conselheiro Lafayette é o trecho mais feio dessa 040. A gente passa por aí porque não tem outro jeito. Mas a verdade é que mesmo assim, feio para burro, mas de modo geral é bom a gente passar aí e saber que a gente está passando na nossa terra, no nosso chão, no lugar que a gente cresceu, e isso é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de mim, sabe? Muito bacana isso. Outra coisa muito importante, porque foi uma viagem que eu fiz com Marisa, e eu fico falando sobre isso o tempo todo, sobre essa história da conexão, principalmente nesse ano, em função da pandemia. E claro, eu vou repetir isso várias vezes, porque hoje é o que está em voga, né? A gente sem a certeza da continuidade, trabalhando o tempo todo, e essas coisas que acontecem, né, durante esse período, né? A gente fica meio assim, funcionando mais ou menos no modo automático, sabe? Parecendo um robozinho. E com isso, por estar no modo automático, a gente acaba passando pela vida em vez de viver a vida, né? Em vez de aproveitar os momentos em comum e assim por diante. Eu creio que isso aconteça também com vários outros casais, principalmente submetidos a essa tensão e essa pressão, como numa situação de guerra que a pandemia impõe a gente, né? Então foi muito bom estar com ela, restabelecer a conexão de falar, ouvir
e às vezes nem precisar falar, né? Isso é uma coisa muito legal que acontece. Ela gosta do que eu gosto e nessa altura do campeonato, essas faixas brancas passando por nós, vocês não imaginam o bem que isso faz, como é que isso deixa a cabeça vazia, como é que isso recarrega as baterias. Quando a gente tem uma paisagem bonita para poder ver, ou pelo menos uma paisagem que seja importante emocionalmente para a gente, né? Aí você completa o caso. Eu estava até discutindo até perguntei para um amigo com quem estamos pensando em descer para a Serra Gaúcha, o que você espera da viagem? O que que você e a esposa, né? O que vocês querem fazer? O que vocês gostam? Eu perguntei isso porque eu e Marisa nós gostamos de estrada, de paisagens bonitas, de poder descansar à noite, em paz. Comer bem? Pode ser que sim, mas o principal é que nós estejamos em condições no dia seguinte de aproveitarmos a estrada com condições de ver as belezas dos lugares todos, né? E para isso a gente precisa então saber para poder adequar o passeio de forma que seja bom para a gente e que seja bom para eles também, né? Eu penso que qualquer viagem, meu ponto de vista pessoal, ou você faz sozinho ou você faz no máximo com um ou dois, né? Com mais um ou mais dois, né? Ou seja, não mais que 3 motocicletas, né? Porque isso dá mesmo chance aí para aborrecimentos, desencontros, desavenças, enfim. Quanto menos pessoas, melhor, né? Eu vi uma charge outro dia muito interessante sobre isso, né? Viagem de moto em grupo. Você participa de um grupo, pergunta para onde eles vão, quando eles vão. E nesse dia você toma um caminho inverso. E é verdade, sabe? Eu não posso falar isso para eles porque vão se ofender, né? Mas a verdade é que a gente tem que fazer o que é bom para a gente, sabe? E o que é bom para a gente é aquilo em que a gente se sente bem. Então, nós estamos ficando velhos, sistemáticos, e nós entendemos então que no máximo mais 2 motocicletas para que a gente combine as coisas, combine as variações que podem acontecer ao longo do trajeto. Às vezes eu estou indo por aqui e aqui não é legal, então eu vou por ali, quem sabe se por ali não é mais interessante, né? Num grupo grande você já não pode fazer isso, né? Eu chamo isso de turismo CVC. Então, para possibilitar essa capacidade de nós adequarmos o nosso trajeto àquilo que nos satisfaz, talvez seja interessante a gente conversar bem antes para saber se tudo fica de acordo. Quando será essa viagem? Bom, talvez em agosto. Eu espero em agosto. Mas, de novo, nós somos dependentes do que vai acontecer com a pandemia, né? Já que é tudo uma incógnita de agora em diante, né? Nós já retornamos ao trabalho, foi difícil retomar o ritmo, mas o que nos tem preocupado muito é o panorama que nós encontramos, sabe? Está morrendo muita gente, está morrendo gente jovem, isso tem nos preocupado demais, sabe? Chegamos em Belo Horizonte, graças a Deus, sem nenhum problema, sem nenhum contratempo. Quando nós chegamos em Belo Horizonte, descobrimos que tinha uma garagem para alugar por um preço módico, maravilhoso, fantástico, mas a moto já havia ficado em Barbacena. Então fica para a próxima vez. Se eu vier aqui, terei que vir, né? Não sei como nem quando, mas em vindo eu vou trazer a moto então para Belo Horizonte, de forma que ela deverá ficar em Belo Horizonte aguardando aí as próximas viagens. Eu gostaria de agradecer a vocês a paciência e até a próxima, se o bom Deus permitir.